Fala galera, beleza? Vamos falar então hoje sobre mecânica respiratória, beleza? Bom, primeira coisa, vamos entender a diferença entre respiração e ventilação pulmonar. Por exemplo, planta respira? Sim, planta respira. Uma ameba respira? Sim. Minhoca respira? Também respira. Agora, esses seres que eu falei fazem ventilação? Não. A ventilação pulmonar, então, é diferente da respiração. Respiração é a hematose, é a troca de gases entre o organismo e o meio. E a respiração, importante lembrar, ocorre sempre por difusão simples. Toda respiração, não importa se é pulmonar, se é branquial, se é cutânea, se é traqueal, toda respiração sempre é um processo de difusão simples, ok? Pois bem, então a respiração é o que ocorre dentro dos nossos pulmões, dentro dos nossos alvéolos. Aproveitar e lembrar aqui o nosso sistema respiratório, certo? Então, passar para cá. Tá aqui, ó. Então aqui está o sistema respiratório, bem simples. Temos aqui as vias aéreas. Vias aéreas correspondem ao quê? Ao conjunto de estruturas por onde o ar vai passar. Então, passa aqui pela cavidade nasal, entra pela narina, passa pela cavidade nasal, onde o ar é aquecido e filtrado, aí passa pela faringe, depois laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, até chegar aos alvéolos pulmonares, que é onde vai ocorrer a hematose, ou seja, a respiração propriamente dita. Tudo bem? Então temos aqui, ó, as vias aéreas superiores até a faringe, vias aéreas inferiores da laringe até os alvéolos. Então o ar tem que chegar aos alvéolos para que ocorra a respiração. E o movimento de entrada do ar para chegar aos alvéolos é o que nós chamamos de ventilação pulmonar. Então a ventilação pulmonar corresponde a quê? Aos movimentos de inspiração, ó, e expiração. Pronto, inspiração e expiração formam então uma ventilação pulmonar. A questão é, o que faz o ar entrar nos meus pulmões, entrar no meu corpo? Bem, todo movimento de ar, que é um gás, sempre decorre de uma diferença de pressão. Então, é a diferença de pressão que vai determinar o movimento dos gases, sendo que os gases vão se deslocar sempre da região de maior pressão para a região de menor pressão, ok? Então, diferença de pressão faz o gás se deslocar. De onde para onde? Da maior pressão para a menor pressão. Então, quando eu faço uma inspiração, que o ar entra, na verdade, o que eu fiz? Eu criei uma diferença de pressão. Eu fiz a pressão dentro do meu tórax se tornar menor do que a pressão fora do meu tórax. Ao criar essa diferença de pressão, eu fiz o ar entrar. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Então eu faço isso movimentando os músculos respiratórios. Quem são os músculos respiratórios? O diafragma é o principal deles e os músculos intercostais, que estão entre as costelas. Então, para que eu inspire, ou seja, para que o ar entre, lembra, o ar sempre vai da maior pressão para a menor pressão. Eu tenho que fazer a pressão dentro do meu tórax, a pressão dentro dos meus pulmões, se tornar menor do que a pressão fora. Como é que eu diminuo a pressão? Expandindo o compartimento. Se eu faço a expansão do tórax e, consequentemente, a expansão do pulmão, a pressão dentro do tórax se torna menor do que fora. E aí o ar entra. Como é que eu faço a expansão? Contraindo os músculos respiratórios. Então, a contração do diafragma, então tá aqui, ó, a contração do diafragma, movimento o diafragma para baixo, isso gera uma expansão da cavidade torácica, da caixa torácica. O pulmão, ou os pulmões, que são órgãos elásticos, acompanham essa expansão, se expandem também. Consequência, a pressão, ó, intra-alveolar se torna menor do que a pressão atmosférica. Toda vez que a pressão interna se tornar menor do que a pressão externa, o ar entra. Ele vai entrar até que a pressão fique igual, dentro e fora, as pressões se igualem, ok? Então, toda vez que eu prendo a respiração, ó, parei. Por que não há mais movimento de gases, não há mais ar entrando e saindo? Porque as pressões se igualaram, ok? Então, eu
contraio o diafragma, contraio intercostais, a minha pressão interna fica menor do que a pressão externa. Por quê? Porque a cavidade torácica e os pulmões se expandiram, tá? Como consequência, o ar vai entrar. Tudo bem? O ar vai até os alvéolos, ocorre assim a hematose. Agora eu tenho que jogar esse ar para fora. Como é que eu jogo o ar para fora? Eu jogo o ar para fora relaxando os músculos respiratórios. Então, quando eu relaxo o diafragma e intercostais, esse relaxamento comprime o tórax, comprime os pulmões. Se ele vai ser comprimido, a pressão interna vai aumentar. Percebam, a pressão alveolar fica maior do que a pressão atmosférica. Como consequência, o ar sai, certo? Então, durante a inspiração, eu contraio os músculos respiratórios, diafragma e intercostais, ok? Com isso, eu faço a expansão da cavidade torácica, a pressão dentro do tórax e, consequentemente, dentro dos pulmões diminui, tornando-se menor do que a pressão fora, o ar entra. Na expiração, eu relaxo os músculos respiratórios. Ao relaxar, eu comprimo o tórax, comprimo os pulmões. A pressão interna se torna maior do que a pressão externa. Consequência, o ar sai. Percebeu? Simples. Agora, o ar vai entrar ou vai sair por onde? Pelo primeiro orifício que ele encontrar. Pode ser pelo nariz, pela boca ou pela traqueia. Então, se a pessoa precisou passar por uma traqueostomia, tem um orifício aqui na traqueia, o ar vai entrar por aqui. Por quê? Porque o movimento que força a entrada e a saída de ar dos pulmões é um movimento que ocorre no tórax. Ok? Bom, então aí você vai começar a entender por que as pessoas falam em ventilação mecânica. O paciente está lá entubado, né? Está lá com uma respiração artificial usando um ventilador, tá? Ou um respirador mecânico. O que é esse ventilador ou respirador mecânico? É um aparelho que vai criar essa diferença de pressão, forçando o ar a entrar ou a sair. Então, por exemplo, estamos aí numa fase, né, perigosa por conta da Covid-19. Então, as pessoas que sofrem dessa doença têm dificuldade respiratória muito grande pelo acúmulo de líquido nos alvéolos. E aí, precisaria fazer uma expansão maior do ar. Tem uma dificuldade em fazer a ventilação mecânica, ou melhor, a ventilação natural. Então, o ventilador mecânico é um aparelho que vai forçar a entrada de ar e forçar a saída de ar, simulando essa variação de pressão. Só que ele não vai mudar a pressão dentro do corpo. O aparelho muda a pressão fora, jogando o ar para dentro e puxando. Mas a lógica é a mesma. Sempre a diferença de pressão é que vai fazer com que haja o movimento do gás. Tranquilo? Então, por falar em movimento do gás, do ar, olha só. Quando nós falamos em respiração, em ventilação, vamos falar aqui dos volumes respiratórios, os volumes de ar que vão entrar ou sair dos pulmões. Primeiro, nós temos uma capacidade pulmonar total. Então, se eu inflar o meu pulmão ao máximo, se eu encher ao máximo, inspirando profundamente, até chegar ao máximo, eu vou usar toda a minha capacidade pulmonar. Minha capacidade pulmonar total, que é aí de 4 a 6 litros mais ou menos. Ok? Então, se eu saio agora do mais cheio possível e exalo por completo, até ficar completamente vazio, ou melhor, o mais vazio que eu consigo, porque o pulmão nunca fica completamente vazio. Então, se eu esvazio o máximo que eu consigo, eu vou jogar fora uma quantidade de ar que eu chamo de capacidade vital. Então, capacidade vital é o máximo de ar que eu consigo exalar em um único movimento. Então, eu saio do mais cheio ao mais vazio possível. Essa variação é a capacidade vital. Percebam que eu nunca vou conseguir esvaziar por completo o meu pulmão. Vai ter sempre ali uma quantidade de ar que eu chamo de volume residual, que está ali em torno de 1 litro mais ou menos. Então, o volume residual é essa quantidade que vai estar sempre lá. Não é o mesmo ar, mas uma quantidade que está ali constante, ok? Agora, se eu estou inspirando e expirando tranquilamente, normalmente, em repouso, relaxado, eu vou ter essa variação aqui. E essa variação de mais ou menos meio litro de ar. Então, inspirei, expirei,
meio litro entrou, meio litro saiu. Essa variação eu chamo de volume de ar corrente. Então, o volume de ar corrente, tá, é a variação, é a quantidade de ar que eu inspiro e que eu expiro a cada ciclo. Beleza? Agora, como é que esse mecanismo é controlado? Quem é que controla a inspiração e a expiração? Bem, controle da respiração é um tema para uma próxima aula. Então, se inscreve no canal, fica ligado, em breve vamos falar sobre isso, beleza? Bem, um abraço, até a próxima.